Muito bem. Então, tem uma pergunta que me chega sempre, que é como chegar nas notas? Bom, é uma pergunta muito genérica e esse questionamento aí vai ser respondido hoje. E hoje eu vou falar sobre extensão, tessitura, graves, agudos, glissando, fluxo de ar, dinâmica, ataque, etc. Como chegar nas notas? E o que seria chegar na nota? Bom, eu imagino que quando a pessoa pergunta isso para mim, ela está querendo me dizer assim: como é que eu faço para chegar numa nota aguda, específica? Isso aí tem muito a ver com a sua região vocal, né? Onde a sua voz ela se encontra. Então, o que é isso? Onde é que sua voz se encontra? Tem a ver com extensão e tessitura. Extensão são todas as notas que a sua voz é capaz de fazer. Todas as notas que um instrumento é capaz de fazer é a extensão dele. Então, desde a nota mais grave, o que é grave? São as notas mais grossas, aquelas notas assim, aquelas notas que é a nota que o homem faz, que o baixo faz, na parte mais esquerda do piano, as cordas mais grossas do violão. Isso são os graves. E aí eles vão subindo e vão chegando para os agudos. Então sai de uma região mais grave e vai para uma região aguda. Essa é a diferença dos graves para os agudos. O que é o agudo, então? Agudo é a nota mais fina, são as frequências, as maiores frequências. E essas notas mais finas, que são os agudos, que seriam as cordas mais finas do violão, as teclas mais à direita do teclado, do piano, a voz feminina, tudo isso aí, em relação à voz masculina, né, no caso, no geral, isso é a diferença do agudo para o grave. Então, quanto mais grosso, mais grave. Quanto mais agudo, quanto mais fino, é mais agudo. Isso aí é a diferença do grave e do agudo. E é aí onde a gente vai entender o que é extensão e o que é tessitura. Extensão, como eu disse, são todas as notas que uma pessoa é capaz de fazer, e a tessitura são todas as notas que aquela pessoa faz de maneira mais confortável. São todas as notas confortáveis para aquele instrumento ou para aquela pessoa. Então, vamos falar da voz aqui, né? A extensão são todas as notas que a pessoa é capaz de fazer. A tessitura está dentro das notas da extensão. Então, se essa extensão tem todas essas notas, a tessitura está dentro dessas notas da extensão. Para você ter uma nota confortável, ela precisa ser uma nota que você consegue fazer. Muitas vezes, as pessoas não sabem necessariamente qual é a sua extensão ou qual é a sua tessitura. E na prática que eu estou falando, porque saber teoricamente é uma coisa, agora saber na prática, aplicar a teoria na prática é a grande chave de um conhecimento mais completo. É conseguir aplicar a teoria na prática. É conseguir aprender a teoria apenas pela prática. Essas duas coisas que eu acabei de falar, ela é o conhecimento útil, o conhecimento claro que vai definir a sua diferença de aplicação da música, seja ela no canto ou num instrumento, por exemplo, seja a interpretação que você tem quando você ouve uma música e acha bonito. Então, se você não tem uma nota dentro da sua extensão, ou seja, todas as notas que você é capaz de fazer, você não vai conseguir cantar aquela nota, evidentemente. Se essa nota estiver no agudo, você não vai conseguir chegar naquela nota. Então, como chegar nessa nota é, de certa forma, impossível para você. Mas, para você chegar naquela nota dentro da música, é só você cantar a música numa região em que você tem aquelas notas. Se você não tem a nota no agudo, pode ter certeza que vai ter a nota no grave. Então, aquele cantor... Porque, olha só, vou dar um exemplo. Vou explicar exatamente esse ponto. Aí eu ouvi uma música muito bonita. Aquele cantor chegou numa nota bem bonita lá no agudo e eu não consigo chegar na mesma nota. Aquele cantor tem a nota mais aguda do que a minha voz, né? A voz dele é mais aguda do que a minha. Então, evidentemente, aquele cantor não consegue cantar as notas graves que eu canto. Então, tendo um outro cantor que consegue cantar as notas graves, ou seja, um outro cantor que tem a mesma extensão que eu, ou que eu tenho a mesma extensão que ele, eu vou conseguir cantar, chegar nas notas que esse outro cantor chega. Ou não, se você não tiver as técnicas, se você não tiver o preparo, talvez você vai ter a nota, mas não vai conseguir chegar. Isso já é um outro caso que a gente vai entender daqui a pouco. Mas então vamos voltar. Então beleza, eu não tenho aquela nota. Ou ao contrário, você quer chegar na nota grave. Normalmente, como é que eu faço para chegar na nota? Essa pergunta geralmente tem a ver com os agudos. Mas então vamos falar do grave. Aí tem uma nota muito grave, que você não tem essa nota lá no grave. Aí o que acontece? Você vai tentar empurrar a sua voz e não vai conseguir chegar. Ou talvez você nem vai perceber que está num grave abaixo do seu. É o que acontece na maioria das vezes. A pessoa não consegue nem perceber que aquela nota está muito mais grave do que ele consegue cantar. E aí, nesse caso, quer dizer que a sua voz ela é mais aguda.
a sua região, o seu registro vocal, ele é mais agudo do que o registro vocal daquela pessoa que você está tentando imitar ou que você percebeu naquela música X ou Y. Aí está a grande questão. Às vezes, quando você não sabe, não consegue transpor uma música, o que é transpor? É quando você muda de tonalidade. Você está em dó, aí você quer cantar a música mais aguda, você pode ir para sol. Aí então você sobe aquela música, né, uma quinta, ou seja, 5 notas de distância, você passa a cantar ela em sol. Então você está cantando ela mais aguda do que antes, que era em dó. Isso aí você mudou, você modulou a música, você mudou de tonalidade, você transpôs a tonalidade. Enfim, então você vai conseguir cantar aquela música em sol, que talvez seja o seu registro vocal. Agora, e se aquela música está muito aguda em dó? Você pode cantar essa música em sol, só que no grave. Aí você vai cantar uma quarta abaixo. Aí, ó, dó, si, lá, sol. Você vai cantar ela numa quarta abaixo e você vai ter mais facilidade para cantar naquele registro, aquela música naquele registro. Então, é isso aí. Como é que você vai atingir as notas? Sempre quando você estiver cantando dentro do seu registro, você tem a possibilidade de atingir aquela nota. Para atingir aquela nota afinada e etc., você precisa das técnicas e do conhecimento aplicado à prática do canto. Então tá, então isso aí é a diferença de extensão para tessitura. Beleza, você falou da extensão da tessitura, mas e quando eu não sei fazer aquela nota? Às vezes está num registro, numa região que não é prática para você. Existem várias regiões dentro da voz, né? Se você for pensar, principalmente 3 delas, que é a região dos mais graves, os médios e os agudos. Essa é a região vocal. A sua voz ela vai ser classificada. Ela vai ser classificada não, ela vai ter essas 3 repartições. Há teóricos que dizem que existem 4 ou 5 divisões vocais diferentes. Há quem chame a divisão aguda de um jeito X e outro de um jeito Y. Por quê? Porque isso ainda não tem uma determinação categórica das nomenclaturas. Então, se alguém te falar que você está na região grave, na região média, na região aguda, ou utilizar outras nomenclaturas, como fry vocal, região de garganta, ou de cabeça, ou voz de peito, ou falsete, todas essas nomenclaturas, tem pessoas que utilizam essas nomenclaturas de maneira quase antagônicas, ou seja, às vezes uma pessoa fala assim, você está fazendo uma voz de cabeça, enquanto outra pessoa vai falar assim, não, na verdade você está usando um falsete. Então, existe essa diferenciação. Por quê? Porque não há, como eu disse antes, uma categorização de como deve ser falado, e mesmo quando há uma alteração, quando saem artigos e estudos mais atuais sobre o assunto, tem muitas pessoas que aprenderam da maneira antiga e elas continuam aplicando as nomenclaturas da maneira antiga. Mas enfim, isso não é problema. O único problema seria bagunçar isso aí tudo e você não entender mais nada. Mas nós vamos facilitar ao invés de bagunçar. Então vamos pensar nessas 3 regiões vocais. A região mais grave, região dos médios e a região dos agudos. Normalmente a gente conversa a voz falada numa região mais dos médios. Mas há uma diferenciação grande entre as técnicas, né? A voz falada e a voz cantada. A gente consegue aplicar e transpor uma coisa de uma para a outra, mas, no geral, nós vamos trabalhar o canto de uma maneira diferente da fala. Então tá. Então, voltando, se eu não consigo fazer aquela voz que está dentro da minha extensão ou da minha tessitura, é porque eu ainda não tenho familiaridade com aquela nota ou com aquela região que eu pretendo cantar. Então você escuta uma música, você quer cantar aquela nota, mas você não tem um treinamento para atingir aquela nota. É como fazer um exercício que você ainda não sabe utilizar aquele músculo. Na primeira vez que você for fazer o exercício, você vai sentir dificuldade ou não vai conseguir fazer, porque tem um músculo que você não consegue acessar. Ou então, se você está jogando um jogo, e seja, sei lá, num videogame, num computador, ou até um jogo de tabuleiro, se você não sabe que existe uma determinada regra, você não consegue acionar aquela regra, ou apertar um botão sabendo que ele vai fazer uma função X ou Y e esperando aquela função. Você não conhece. Então o fato de não conhecer, não ter feito aquilo antes, muitas vezes te impossibilita de atingir aquele objetivo. Isso é, você não vai conseguir cantar aquela nota daquele jeito, chegar naquela nota, porque você desconhece o caminho para chegar naquela nota. Então, esses caminhos muitas vezes são estudados nos vocalizes, que são os estudos de aquecimento vocal, e esses vocalizes, por si só, eles muitas vezes já preparam aqueles registros, aqueles campos, aqueles ambientes vocais.
E com o tempo você vai aprendendo a assimilar isso. Contudo, há um segredo, que não é um segredo, na verdade, todo mundo poderia saber disso, que é: saiba e compreenda música para cantar ou tocar um instrumento. Quando você sabe música e aplica o conhecimento musical para cantar ou para tocar, você tem a possibilidade de aplicar uma lógica da física, uma lógica que já foi instaurada sobre a música dentro da sua técnica, do seu instrumento, entendeu? E quando você utiliza isso, você facilita o seu trabalho. Por quê? Se eu sei que existe uma nota mais aguda do que essa, e eu sei que a minha nota mais aguda ainda não chegou, o que eu quero dizer com isso? Tem uma nota, vou dar um exemplo. Eu tenho essa nota. Essa é a minha nota mais aguda? Não, eu sei que eu tenho notas mais agudas. Tenho notas mais agudas do que essa. Essa nota pertence ao meu campo, ao meu registro de conforto? Não, essa nota já está fora do meu registro de conforto. Meu registro de conforto é mais grave do que essa nota. Então, para eu atingir essa nota, vou ter que sair da minha tessitura. Logo, eu vou estar na minha extensão, nas notas que compõem a minha voz, né? Que a minha voz tem aquelas notas, mas não é uma nota que eu tenho conforto, como eu já falei, eu utilizei essa palavra às vezes, para cantar aquela nota. Então, para eu atingir aquela nota, eu vou ter que sair da minha região de conforto. Agora atingir a nota. Não é a nota mais aguda que eu tenho, porque tenho notas mais agudas do que essa. Conhecendo de música, eu sei que aquela nota está entre as minhas notas mais agudas e as minhas notas mais graves, vamos assim dizer. Então já está na minha região aguda. Mas dentro da minha região aguda, entre um dó e um dó sustenido, eu vou cantar qualquer nota e vou chamar de dó, tá? Faz de conta que essa é dó. Dó, dó sustenido. É um pouco acima dessa nota. E aqui eu estou cantando numa região bem diferente da minha região de conforto, bem distante. Agora, dó, por exemplo, né? Dó. Aqui eu já baixei e vim para minha região de conforto. Dó, dó sustenido. Então eu já comecei a andar um semitom. Quer dizer que essa segunda nota, esse dó sustenido, é mais agudo do que o dó natural. Mesmo que eles estejam muito pertinhos, sejam quase a mesma nota. Para muitas pessoas não conseguem nem diferenciar o dó do dó sustenido, que eu andei apenas um semitom. Mas uma nota ali está um pouquinho mais aguda do que a outra. Entendeu? Então eu posso utilizar essa lógica de uma nota estar mais aguda do que a outra, ou a outra nota estar mais grave do que aquela primeira. Então é isso, a distância das notas dentro de um gráfico de frequências. No final a gente vai entender, claramente eu vou explicar de maneira bem objetiva, com uma prática, para a gente entender esse processo aí que eu fiz de sair de uma nota grave para nota aguda e etc. Sobre chegar na nota. Muitas vezes a pessoa fala assim, como é que eu faço para chegar na nota? Chegar de maneira certa, ou seja, afinar. A pessoa consegue. Esse é o caso de uma pessoa que consegue. Se você é essa pessoa que consegue chegar nessa nota, mas ela desafina por algum motivo. Um dos motivos é o fluxo de ar, a sua respiração. Você, às vezes, numa música, a gente tem uma frase, por exemplo, uma palavra. Deixa eu pensar numa palavra aqui. Eu quero chegar nessa nota e aí eu preparei meu ar. Peguei meu ar, comecei a cantar, estou cantando uma frase, estou utilizando aquele ar que eu tinha pegado anteriormente, e aí quando está no finalzinho do meu ar, eu vou cantar uma nova nota. Eu vou cantar, por exemplo, a nota manhã, fiquei sem ar, entendeu? E aí esse trabalho do ar, manhã, por exemplo, eu peguei qualquer palavra aqui, né? Poderia ser mamãe, sei lá, poderia ser qualquer coisa. E aí essa minha nota mais aguda, que nesse caso estou dando um exemplo de uma nota fora da minha tessitura, vai ficar uma nota esganiçada e às vezes sem ar, e você perde a afinação e a qualidade vocal daquela nota. Então, sobre isso das palavras, faz uma grande diferença. E isso é uma coisa que a gente vê pouco em muitos exercícios vocais, por exemplo. Muitos vocalistas não prestam muita atenção nas palavras, nas sílabas, nas vogais e etc. Por quê? Pensa muitas vezes ou numa metodologia, né, muito voltada para o erudito, ou numa metodologia voltada para um canto específico, em um idioma específico, ou muitas vezes simplesmente pensa na questão dos intervalos e não na questão da fonética. Isso aí acaba atrapalhando um pouco, tendo uma perda de qualidade, uma perda de resultado, né? Um resultado não tão promissor. Por quê? Se você está cantando em português, nós vamos utilizar sílabas em português para melhorar
a nossa técnica, né? Se a gente está cantando uma música em inglês, estudando em outro idioma, vamos utilizar as sílabas daquele idioma, os fonemas daquele idioma, para auxiliar no nosso canto. Por exemplo, as vogais, não são só 5, tem mais de 5 vogais. A gente trabalha, articula essas notas de maneira diferente. Então, isso faz uma diferença em chegar na nota de maneira correta. Se você chegar na nota, uma nota, né, que utiliza a sílaba A, é diferente de uma nota que utiliza a sílaba E. Por exemplo, tenta fazer aí, olha. Estou fazendo um salto de oitava. Agora, é diferente o processo aqui, a forma de articular. I, O, ou O. Então, esse tipo de trabalho, a nota que você vai chegar, como é que chega naquela nota? Ela vai chegar de uma maneira diferente. Aí vem uma outra questão da afinação. Muitas vezes, quando eu pego essa nota, a gente tem a tendência de pegar a nota por baixo. Isso é um grande problema, que atrapalha muitas pessoas e você desafina muitas vezes por causa disso, por estar chegando na nota de maneira errada. É como se você estivesse tentando pousar um avião ou um helicóptero, sei lá, num terreno que não seja um terreno plano, um terreno todo, todo cheio de erupções, sei lá, de um terreno todo irregular. Então, se você pousa num terreno irregular, consequentemente você pode causar algum prejuízo, tanto ao avião ou helicóptero que você tiver, quanto à sua própria vida, né? Mas o que acontece? Isso no canto não é diferente. Você pega uma nota de maneira errada, você pode se machucar, né? Você pode se prejudicar, aí seria como se fosse a própria vida, no exemplo que eu estou dando, ou você pode simplesmente desafinar, entendeu? E essa desafinação, ela já é feia por si só, você já não está conseguindo chegar na nota por causa disso. E aí vem uma série de coisas, como eu falei, respiração, a articulação, a questão do idioma que eu acabei de falar, da fonética, etc. e tal. Então, para você chegar nessa nota afinado, é interessante que você saiba chegar pegando a nota por cima e não por baixo. O que é isso? Se você pegar a nota por cima, a tendência de você desafinar para baixo é menor do que se você pegar a nota por baixo. Se você pega a nota por baixo, na maioria das vezes você já está desafinando, você já pegou ela desafinada, um pouco para baixo. Por quê? Existe uma coisa que eu gosto de chamar, né, que eu brinco assim, que é a gravidade vocal. Ela puxa a sua afinação para baixo. Então, você está cantando e quando você pega a nota de baixo para cima, eu estou aqui, tentando pegar a nota de baixo para cima. É diferente de aqui eu fiz até uma cisão, né? Eu até cortei o meu fluxo de ar para poder pegar a nota por cima. Fiz quase que uma espécie de staccato. Estou atingindo exatamente a nota que eu quero cantar. Então, quando eu pego ela por baixo, fiz um pequeno glissando para chegar na nota, é esse para pegar a nota, a probabilidade de desafinar é muito alta. Se você tentar pensar em pegar a nota por cima, ou pensar assim, se eu desafinar, que eu desafine para cima. A tendência de você desafinar para cima e a gravidade vocal puxar a sua nota e ela assentar no lugar onde você quer é muito maior do que você tentar pegar a nota por baixo e a gravidade vocal tá puxando a nota para baixo. É só uma brincadeira essa questão da gravidade vocal, mas se você pensar desse jeito, você vai ver como é que faz muito sentido. Então, a outra coisa é manter a nota. Então eu falei sobre pegar a nota por cima, sobre a questão do ar, você está perdendo o ar e aí isso faz oscilar ou você desafinar. E falei também sobre a questão da fonética, né? Qual palavra que você está utilizando. E aí vem também o caso de você não cortar uma palavra no meio, depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas então vem uma questão de manter a nota, manter a afinação. Isso tem principalmente a ver com o seu fluxo de ar, né? Se o seu fluxo de ar estiver errado, se estiver com uma escassez do fluxo de ar ali naquele momento, a probabilidade de desafinar vai ser muito maior. Mas saber exatamente a nota que você está pegando evita você de ficar procurando a nota. Opa, não sei nem que nota que eu quero chegar. E isso é o maior dos erros, porque é o que mais acontece, pelo menos na minha experiência, é o que eu tenho visto mais acontecer. A pessoa quer cantar uma música, mas ele não conseguiria solfejar a música, ou seja, cantar a música sem as palavras da música, sem a poesia, só as notas. Por exemplo, então eu sei exatamente as notas que eu quero atacar
e sei exatamente as notas que eu quero fazer e posso manter a nota por um tempo maior ou diminuir ali o tempo daquela nota, porque eu sei quais notas eu quero. Colocar as palavras sobre essas notas vai ser muito mais fácil. Eu consigo, inclusive, cantar até as notas que eu estou... cantar o nome das notas. Dó, ré, mi, fá, sol. Então, você começa no sol, embora eu estou em dó. Dó, ó, sol, fá, mi, ré, mi, fá, sol. Dó, ré, mi, fá, sol. Só para eu lembrar a escalinha que eu estou. Então, eu consigo, inclusive, cantar as notas ou mudar ela de tonalidade também. Então, isso aí tem a ver com conhecimento musical aplicado ao canto. No final das contas, a gente vai perceber que tudo é isso. É um conhecimento musical, é entender a música e aplicar isso no instrumento. Quando eu consigo fazer isso, a minha qualidade de execução fica muito maior e de compreensão fica muito maior. Se você entende o que você está fazendo, você não vai ter dificuldade para fazer aquilo. Você pode ter dificuldade para fazer aquilo num primeiro momento, mas você tem o caminho para aprender a fazer aquilo de maneira mais eficiente. Então, se você entende o processo, o caminho se torna muito mais fácil de percorrer e atingir o seu objetivo já está na mão. É uma questão de tempo. Entendeu? Essa vai ser só uma questão de tempo. Olha que legal. Se você sabe o que você está fazendo, atingir um bom resultado é só uma questão de tempo. Uma questão de prática. Atacar as notas. Coitada dela, hein? Essa questão do ataque é muito importante. Também um trabalho de dinâmica. Então vamos pensar essas duas coisas, ver essas duas coisas agora. O ataque da nota. Quando eu tenho uma nota e vou atacar aquela nota, o que é? Eu quero simplesmente cantar aquela nota. Observa que o primeiro ar que o primeiro som que a gente emite, ele sai com uma espécie de força. É como se eu estivesse empurrando. Tá vendo? E esse primeiro empurrão, ele tem uma dinâmica, uma intensidade maior do que o restante da nota. E você vai manter aquela nota. Quero mantê-la na mesma intensidade. O que é intensidade? Intensidade tem a ver com a força que eu estou aplicando sobre aquele som. Se eu estou aumentando mais o volume, né, deixando o som mais alto, eu estou numa intensidade maior. Eu estou saindo do mesoforte para o forte. Na música a gente chama isso. Eu estou no mesoforte, ou seja, numa região mediana. Vou aumentando. Forte, fortíssimo, fortíssimo e assim vai. E se eu tiver num mesopiano, que também é uma região mais ou menos mediana, ele está um pouco abaixo do mesoforte, ele vai diminuindo para piano, pianíssimo, pianicíssimo, até ficar inaudível. Mas enfim, então na música a gente vai utilizar essas nomenclaturas, como o forte seria a parte direita ali de... Imagina um marcador de volume, né? Tipo aqueles botões que você... Eu esqueci como é que chama isso. Mas enfim, quanto mais você vira para a direita, mais alto ele fica, e mais para a esquerda, mais baixo ele fica. Então imagina que o meio ali está o mesoforte e o mesopiano. Sobre essa questão da intensidade, o primeiro momento da voz fica forte, depois ela diminui um pouquinho. Isso é o ataque. Nós temos várias maneiras de trabalhar esse tipo de ataque. Mas, quando eu ataco uma nota, eu estou falando várias maneiras de articular as notas, na verdade. Eu fiz um ataque numa nota e eu vou falar uma palavra, manhã, né, que eu dei o exemplo dessa palavra. Manhã. Posso emendar. Manhã. Ficar na mesma intensidade ou manhã, diminuir a intensidade. Não vou falar muito sobre essa questão da intensidade, que só isso aí, só a dinâmica já daria uma aula gigantesca, só falando sobre dinâmica. Mas então falando sobre essa manhã aí, eu tenho um ataque, é o primeiro aumento, é diferente de o eu começo a vibrar as minhas pregas vocais antes de soltar a nota, antes da palavra sair da boca. Então, fazer um a e um são coisas diferentes. Aqui eu estou anasalando. E aí já daria outra aula só de explicar sobre esse tipo de coisa. Mas, vamos voltar aqui sobre a articulação. Então, eu faço ou manhã. Estou emendando a palavra. Diferente de eu fazer manhã. Se eu corto a palavra no meio, como eu tinha falado antes um pouquinho, fica feio, você atrapalha o fluxo da frase. É como se você estivesse falando um poema e do nada você corta a palavra no meio. A gente não tem o costume de conversar cortando as palavras, correto? Então no canto também é a mesma coisa. Nós vamos cantar conectando as frases. Então esse manhã ou manhã, eu posso dar uma segunda
empurrada, aumentar de novo a intensidade dessa segunda nota, vamos assim dizer. Mas por que eu estou falando isso? Isso tem a ver com a afinação dela. Se eu faço um trabalho ruim do meu fluxo diário, manhã, tem a tendência de desafinar essa nota. Agora que a gente entendeu um pouco, vamos colocar isso direto na prática. Primeiro, o que a gente aprendeu aqui? Deixa eu pegar aqui meu celular para pegar uma colinha aqui. A gente aprendeu sobre extensão e tessitura, são as diferenças. Todas as notas que sou capaz, as notas que são mais tranquilas para eu cantar. Graves e agudos, né? Quanto mais eu subo, mais para agudo. Quanto mais desço, mais para o grave. Isso tem a ver com frequências. O que é frequência também? A quantidade de vibrações de uma nota. Glissando, que a gente vai trabalhar agora. Fluxo de ar, sobre essa questão da respiração. Depois a gente pode aprender mais sobre isso. Ataque, dinâmica. Ataque, quando você ataca as notas, a gente vai ver isso aqui agora também. A gente vai ver claramente sobre esse ataque e sobre essa questão da dinâmica um pouco também. Então tá, praticando, vamos praticar isso aí. Eu quero glissando, a primeira dessas coisas. Glissando é aquele movimento onde eu vou passar por todas as frequências possíveis. A voz, ela tem essa característica, ela consegue fazer esses glissandos. Ela consegue sair de uma nota e chegar na próxima nota, passando por todas as notas possíveis. E tem muitos instrumentos que não vão conseguir fazer isso, como por exemplo a flauta, que não é vazada, o próprio violão, eles não vão conseguir fazer isso. O piano, né, não vai conseguir fazer. Agora, o violino ele já consegue fazer, ele consegue passar por todas as frequências. A voz ela consegue passar por todas as frequências também. E isso que constrói esse glissando. E nós vamos trabalhar esse glissando. Vou pegar uma nota qualquer aqui. Pega essa nota aí. E vamos ir para uma outra nota. Por exemplo. Isso, de novo. Isso é um glissando. Passei por todas as notas possíveis dentro dessas duas, ou seja, dentro desse intervalo. Intervalo é quando tem duas notas. Então, esse glissando que a gente vai trabalhar, a gente vai começar muitos aquecimentos utilizando esse glissando. E outra coisa também é a boca chiusa, que é a boca fechada. Então, quando você pega essa boca fechada, vamos fazer esse exercício. Ó. Agora vamos voltar. Estou na nota mais aguda, vou voltar para aquela mais grave. Posso passar por muito mais notas. E agora descendo. Entendeu? Então isso aí eu estou passando por todas as notas possíveis dentro desse intervalo. Tá, mas isso aí vai ser útil para quê? Para muitas coisas. Você pode utilizar isso como ornamento dentro da música, quando você estiver cantando. Ornamentos são tipo uns efeitos especiais que você coloca. Você pode utilizar isso, que eu uso principalmente, para a gente encontrar a nota. Como chegar na nota? Eu quero chegar nessa nota. E sair dessa nota aqui, olha. Como é que eu faço para chegar naquela nota? Se eu não sei, não estou conseguindo chegar. Então eu quero chegar nessa nota. Ainda não consegui. Aí eu vou fazendo assim, olha. Passei dela. Então agora eu vou tentar pegar ela. Essa aqui, eu acho que é essa. Então, ó. Beleza, cheguei na nota. Posso voltar? Depois que eu já sei sair de uma nota e ir para outra, chegar naquela nota, eu posso trabalhar saindo diretamente daquela primeira nota e indo para a nota mais aguda. Sempre trabalhando aquilo que eu falei de pegar a nota por cima. É claro que em muitas músicas você vai pegar a nota por baixo, vai fazer um glissando, vai fazer alguma coisa assim. Você pode fazer um desses efeitos. Mas quando você entender o que você está fazendo, com certeza o resultado vai ser melhor. Então, para estudar, tente sempre pegar as notas por cima. Que quando você precisa atacar aquela nota, por exemplo, vou sair de uma nota A e ir para uma outra nota A. Porém, eu vou atacar as duas. O que é esse ataque? É essa pressão que eu vou colocar na minha articulação do ar, né? A pressão que eu vou colocar nas minhas pregas vocais. Então, isso é o ataque. Então, que eu não estou atacando, eu estou fazendo uma ligadura e um pequeno glissando. Agora eu só vou ligar.
Você precisa fazer um movimento e você precisa aprender e entender esse movimento que acontece aqui por dentro. Como é que eu vou entender esse movimento? Estudando, repetindo várias vezes e parando para perceber como é que funciona. Diferentemente do violão, você não tem como pegar aqui, eu não posso mostrar onde é, por exemplo. Com o violão, eu posso simplesmente falar, coloca o dedo aqui. Ou aqui, né, onde estava, nessa nota. Faço. Sei da onde tu está indo e para onde eu estou indo. Agora, com a voz não tem como eu falar, canta, sei lá, com a garganta um pouquinho virada para a direita, assim, uns 45 graus e com uma respiração, aí você coloca um fluxo de ar de tantos, não tem como, entende? Então, a gente precisa entender e compreendendo, aprendendo como é que funciona nosso aparelho fonador. E todas as ferramentas que vão articular o nosso som na nossa voz, né, no nosso canto. Então, para fazer um pouco desse exercício, vamos pegar, olha. Estou separando as notas, estou fazendo 2 ataques. Primeiro ataque, Se eu estivesse ligando, estaria assim, olha. Mas eu não estou ligando, estou atacando cada uma das notas. Isso. Beleza. Agora, vamos pegar aqui e aplicar isso numa música. Eu queria ter na vida. Eu quero fazer com essa palavra. Vida. Eu queria ter na vida. Simplesmente. Aí vai. Eu queria ter na vida. Vamos trabalhar isso então. Encontrei a nota, consigo chegar nela com glissando. Agora eu posso ir sem o glissando. Estou fazendo 2 ataques. Agora, colocando na música, é uma palavra só. Vida. Então eu ligo, faço uma ligadura, tá vendo? Eu queria ter na vida simplesmente. Beleza. Agora vamos pegar esse mesmo exercício, só que aqui eu estava fazendo em Dó. Estava fazendo em Dó, né? Agora eu vou fazer em Ré. Eu queria ter na vida. Eu queria ter na vida. Agora vamos fazer separado. Vamos lá? Agora vamos fazer ligado. Perceba o movimento que a sua garganta faz aí, beleza? Na vida, eu queria ter na vida. Ótimo, agora vamos fazer em Mi. Fiz em Dó, em Ré, agora em Mi. Observe que eu estou subindo. Antes, para quem a voz é melhor numa região do Dó maior ali, nessa música, né? Ficou fácil. Agora, para quem é no Ré, já ficou um pouco mais agudo. Quer dizer, para quem era no Dó, né? Cantando em Ré, ficou um pouco mais agudo. Em Mi, tá mais agudo ainda, entendeu? Então, por que eu estou mudando as tonalidades? Para você conseguir perceber aonde sua voz vai encaixar melhor ali e para fazer um exercício. Isso é um exercício vocal. Melhor maneira de fazer os exercícios vocais para o canto, principalmente, sobretudo o canto popular, é utilizando as próprias músicas. Não tem uma maneira melhor de você aprender a fazer um canto, a cantar aquelas frases, etc. e tal, aquelas notas, do que utilizando as próprias músicas que a gente já vai cantar. É como se fosse o seguinte, você aprende uma arte marcial para autodefesa. Qual que é o objetivo? Se defender. Se surgir um sinistro, né? Se surgir um problema, você consiga se defender. Então, para esse seria o objetivo. Agora, aí você vai, faz um estudo, aprende a fazer todos os exercícios ali e na hora que tem que colocar, na hora da prática, acontece uma situação desagradável, não tem como aplicar, porque todos os exercícios eram só... Não, esses exercícios ali eles só funcionam na academia, eles só funcionam no treino, eles não funcionam na prática. É inusual, né? Exatamente, é a mesma coisa. Então, entender o que você está fazendo, não adianta só repetir, é entender o processo para conseguir aplicar aquilo. Então vamos aqui em Mi agora, né? Eu queria ter na vida
agora emendando. Ótimo. Eu queria ter na vida. Beleza. Observa uma coisa interessante sobre a fonética e sobre as palavras que eu estou utilizando. Vida. Essa ligadura, ela meio que corta um pouquinho. Ela já corta a própria palavra. Se eu fizer bem lentinho, olha só. Vida. A sílaba da, ela precisa de um ataque para ela ser emitida. Essa consoante D, ela precisa de um ataque para ser emitida. D, T, são as duas, são duas consoantes próximas, porque elas estão com a língua nos dentes, ó. D, T, D, T. Tá vendo? Vou dar um exemplo do ma, ba e ma. Ó, ma, ba, pa, pa. Pa é melhor ainda. Pa, ma, ma. Eu começo a fazer a vibração nas minhas pregas vocais, antes de emitir o som. Agora, para fazer o pá, embora ambos estão utilizando os lábios, o pá, ele só vai articular, ele só vai existir essa consoante quando eu faço o ataque, quando eu ataco essa nota. Então observa que quando você entende o processo tanto da música quanto o processo da fala, né? Ou seja, vamos assim dizer, o processo da poesia e o processo da música, entender e aplicar esses padrões no canto se torna muito mais fácil. Sobretudo, né, quando você entende de fato a música, porque mesmo que você não entenda com precisão esses padrões do idioma, você consegue aplicar a música, seja no canto, seja em outro instrumento, seja num idioma X ou num idioma Y. Ou seja, o canto, a música em si aplicada sobre o canto, ela vai ser universal, vamos assim dizer. Você só precisa entender no padrão, você consegue se adaptar àquele estilo, àquela técnica, aquele idioma e etc.